Carta aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, e o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, tendo todas as nações, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, porque mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado, ó Deus, de viver, Senhor, pela fé, de caminhar, ó Deus, pela fé. Por isso, Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor, em que estamos diante da Tua palavra, Senhor, vem visitar nosso coração através da mesma, Senhor, vem nos confrontar, ó Deus, vem nos exortar, ó Pai, para que possamos, Senhor, caminhar seguros até a Tua eternidade. Nós suplicamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, talvez seja a primeira carta que Paulo tenha escrito. E Paulo, ele inicia essa carta dando uma referência do evangelho que ele estava pregando. Paulo inicia essa carta dizendo que o que ele fala, o que ele escreve nessa carta, não era coisa recebida de homens, não era fruto do seu conhecimento, da sua cultura ou da sua sabedoria, mas ele fala que aquilo que ele escreve nessa carta, ele havia recebido diretamente por revelação do Filho de Deus, por revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos que Paulo, ele, após a sua conversão, após o seu encontro com o Senhor, Paulo teve uma comunhão bem íntima com o Senhor Jesus. Todas as coisas que Paulo ensina, Paulo ensina aquilo que ele recebeu diretamente do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 22, Paulo vai dizer que o que ele recebeu do Senhor é isso que ele tem nos ensinado. Então, quando nós lemos essa carta, embora tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, nós sabemos que essa carta, o autor é o Espírito Santo. Paulo sempre escreveu aquilo que ele recebeu por revelação. Então, o que está escrito aqui é o que o Espírito Santo tem a dizer ao povo de Deus. Nós estamos hoje diante de uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Assim como toda a palavra de Deus. Às vezes nós nos equivocamos dizendo quem é o autor de tal carta ou de tal livro.
o autor sempre foi Deus, através do seu Espírito Santo. Agora, o escritor foram diversos, né? Foram inspirados e usados pelo Espírito Santo para deixar para o povo de Deus esta mensagem, esta orientação, esse ensino, para que nós possamos caminhar seguros para a eternidade. Se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, o nosso caminhar não é seguro. Se nós não estivermos fundamentados naquilo que Deus deixou para nós, através do seu Espírito Santo, e usando homens, usando seus servos, se nós não estivermos fundamentados aqui, o nosso caminho, com certeza, será um caminho desviado do caminho do Senhor. Porque é natural do homem se desviar do caminho do Senhor. A palavra nos fala que Deus é um caminho reto, né? Nele não há injustiça, nele não há variação. E o Senhor nos adverte a nós seguirmos pelo caminho reto, não nos desviarmos nem para a esquerda e nem pela direita, mas que nós possamos seguir o caminho reto. E o caminho reto é a palavra do Senhor. Paulo, quando ele escreve esse capítulo aqui de sua carta, ele começa a exortar os irmãos ali na cidade, na região da Galácia. E ele começa dizendo: ó insensatos. Meus irmãos, quando nós nos desviamos da fé, nós somos considerados diante de Deus insensatos. Em outras palavras, tolo ou louco, assim nós somos considerados. Os irmãos na região da Galácia, os Gálatas, eles estavam se desviando da fé, embora tivessem tido uma experiência real e viva com o Espírito Santo, né, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Eles receberam a mensagem de Jesus Cristo crucificado por eles, pelos pecados, né? A mensagem que Paulo levava aos Gálatas era que o Senhor Jesus havia sido crucificado pelos pecados deles. E a mensagem que nós recebemos é a mesma: Jesus foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. E nós só entendemos isso através do Espírito Santo. Não tem como nós entendermos que Cristo, há 2000 anos atrás, morreu por causa dos pecados que eu cometi. Não tem como nós entendermos isso se não for pelo Espírito Santo. E Paulo, ele vem falar que os Gálatas entenderam isso bem. Jesus Cristo havia sido exposto a eles como crucificado, como aquele que pagou pelos pecados de todos os homens. Mas eles entenderam isso pela fé, mas no momento em que Paulo escreve, eles estavam se desviando da fé e voltando para a lei. Saindo de debaixo da graça e entrando debaixo da maldição, por vontade própria. Porque estavam sendo enganados. E Paulo vem fazer essa pergunta, né? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou? Às vezes nós colocamos o Evangelho como algo místico, né? Aqui Paulo fala que eles estavam fascinados, né? Em outras traduções, nós vemos aqui essa palavra: quem vos enfeitiçou, né? Quem vos enganou. Eles estavam sendo enganados por uma mistificação do Evangelho e voltando para o judaísmo, voltando para a lei de Moisés. Obrigado. Deus abençoe. Haviam começado de uma forma excelente, né, recebendo o Espírito Santo, né, vivendo a bênção, né, de andar segundo o Espírito Santo, através da fé no Senhor Jesus, crendo no sacrifício do Senhor, crendo na morte do Senhor Jesus,
Mas depois de um certo momento, pessoas infiltraram dentro da congregação e começaram a fascinar, começaram a mistificar o evangelho da cruz. É natural os homens quererem mistificar o evangelho. Quando nós vemos Jesus se apresentando aos discípulos ali em alto mar, a primeira coisa que veio na cabeça dos discípulos é um fantasma. Nenhum deles disseram, é Jesus Cristo. Mas eles disseram, é um fantasma. E começaram a ficar com medo. E o evangelho é algo tão real, tão palpável e tão simples, que as pessoas precisam, às vezes, mistificar. Começam a colocar coisas que retiraram de outras seitas e de outras religiões e trazem para dentro do evangelho, mistificando. Começam a voltar às coisas do judaísmo. Você tem que guardar sábado, você tem que fazer campanha, você tem que usar o óleo, você tem que fazer isso e aquilo. E nós entendemos que o evangelho é simplesmente fé no Senhor Jesus Cristo. Nós caminhamos por fé e não por lei. Paulo faz uma pergunta e quer saber a resposta. Foi pela fé ou foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Uma coisa é clara aqui na igreja dos Gálatas. O Espírito Santo eles haviam recebido, mas estavam se desviando desse caminho, se desviando da fé, deixando a fé no Senhor Jesus Cristo, que havia sido morto e ressuscitado, a mensagem que eles sempre receberam dos apóstolos, especialmente de Paulo, deixando essa mensagem e voltando para a lei. E a palavra fala que, no texto que nós lemos, fala que eles eram um povo sofrido, um povo que havia sido provado, as tribulações, era um povo atribulado, um povo que estava sempre provado e vencendo as tribulações, tendo vitórias sobre essas provas, E agora Paulo pergunta, será que foi inútil essa tribulação? Meus irmãos, nós começamos a caminhar nos caminhos de Deus, no caminho reto. E é natural nós passarmos por tribulações. O Senhor Jesus já nos disse que nesse caminho nós teríamos aflições. O caminho reto é caminho de cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. É um caminho de renúncia. Jesus disse para nós renunciarmos a nós mesmos. Então os Gálatas, eles estavam passando por essas provações e por esse período, e Paulo vem perguntar, será que foi inútil? A nossa tribulação, aquilo que nós passamos, a prova que nós passamos nessa vida, não é inútil, porque a palavra de Deus diz que nós teremos um galardão, a nossa obra terá um galardão. Então não é inútil as provações, as aflições que nós passamos, a cruz que nós carregamos não é inútil, porque um dia nós a trocaremos por uma coroa de glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante nós entendermos essa passagem quando o Senhor Jesus nos aconselha a tomarmos a cruz. No momento em que Jesus diz essas palavras aos seus discípulos, era normal as pessoas encontrarem alguém carregando uma cruz. A história nos fala que em certo momento faltou árvores para se fazer cruz, de tantos crucificados que haviam. Crucificavam-se ao longo das estradas. O Império Romano crucificava e colocava ao longo das estradas para que servisse de exemplo. Então era normal as pessoas verem alguém carregando sua cruz. E quando eles viam essa pessoa carregando uma cruz, eles já sabiam, a sentença já está determinada. Esse foi condenado à morte.
Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele entra em Jerusalém carregando a sua cruz. As pessoas corriam para ver quem era aquele que havia sido condenado à morte. Então, quando Jesus fala, tome sua cruz, meu irmão, o Senhor Jesus estava falando que nós podemos passar pela morte por amor do Evangelho, por amor à palavra de Deus. Não era tome a sua cruz e coloque aqui um crucifixo, né, feito de prata, alguns de alumínio, outro de ouro, né, semi-joia, tome sua cruz e coloque aqui no peito. Não é isso que o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus estava falando de uma provação que nós teríamos que suportar e confessar o nome do Senhor Jesus diante da morte. E nós, a igreja dos últimos dias, nós não estamos livres de carregar essa cruz, de sermos condenados à morte por amor à palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos diz que quando nós somos afligidos por amor ao seu nome, que nós precisamos estar alegres. Nós passamos por essas provações alegres, porque sabemos que seremos aprovados diante de Deus. Será que é inútil nós carregarmos essa cruz? Será que é inútil nós estarmos diante de um tribunal, sendo julgados e condenados à morte por amar o reino de Deus, por amar esse evangelho? Meus irmãos, não é inútil. A palavra de Deus nos afirma que nós teremos um galardão. Nós estaremos com o nosso Deus. E Paulo ele queria fazer o povo de Gálatas, os Gálatas, entenderem que não é em vão esse sofrimento. Muitos haviam passado, padecidos. Será que era em vão? Paulo queria fazer eles entenderem que, mesmo aqueles que já haviam padecido, eles estavam diante de Deus e havia um galardão para eles, e todos aqueles que estavam vivendo pela fé, eles estariam debaixo de uma bênção de Deus. E Paulo, para que isso ficasse bem firme na mente deles, Paulo vai usar o exemplo de Abraão. Quem foi Abraão? Quando nós vemos lá no livro de Josué, no capítulo 24, nós vamos ver quem era Abraão. Abraão era um idólatra. A palavra fala que ele vivia da além do rio, junto com seu pai, e eles serviam a outros deuses. Mas um dia Deus, aprove a Deus, resgatá-lo dessa idolatria e colocá-lo num caminho que levaria a uma terra prometida que mana leite e mel. Da mesma forma, um dia nós estávamos servindo a outros deuses, escravizados neste mundo, mas aprove a Deus um dia nos resgatar dessa idolatria, nos resgatar dessa escravidão e nos colocar em um caminho que leva à vida eterna, à eternidade ao lado do nosso Deus. Somente pela fé, nenhuma obra, somente pela fé. Abraão, ele não buscava a Deus. Abraão servia junto com seus pais a outros deuses, mas pela fé no Senhor Jesus, pela fé em Deus, isso foi imputado por justiça. Abraão não foi julgado pelas suas obras, mas foi julgado pela sua fé. E a palavra nos fala que ele foi considerado amigo de Deus. Porque a fé que Abraão apresentou como testemunho a nós foi algo tão grande que serve de exemplo ainda para nós. Nós precisamos seguir essa fé, uma fé que renuncia o próprio filho, uma fé que mesmo morando na terra prometida, vivia em cabanas, esperando algo ainda maior, uma fé que recebeu a revelação de uma vida eterna ao lado de Deus. Mesmo Abraão tendo chegado à terra que Deus havia prometido para ele, Abraão sabia que havia algo ainda maior. Assim somos nós na presença de Deus. Nós sabemos que em breve estaremos ao lado do nosso Deus.
e vivemos nesta vida como passageiros, como peregrino nós vivemos aqui. Nós não fazemos aqui nada permanente, mas nós sabemos que tudo que nós alcançaremos do nosso Deus, as promessas do nosso Deus, é que são permanentes na nossa vida, é que são eternas. Então nós estamos aqui vivendo como passageiros, nós não somos daqui. Nós um dia estaremos na nossa cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se hoje nós estamos nesse caminho por fé, é porque nós sabemos que Deus tem algo maior para nós. Assim como foi a fé de Abraão. Ele chegou na terra prometida. Ele viu ali, colocou os seus pés, ele caminhou por toda a terra prometida. Mas ele não construiu ali nada permanente. A palavra nos fala que ele vivia em cabanas. Ele vivia em algo temporário, porque ele estava firmado naquilo que é eterno. E ele sabia que o Deus que o chamou e que o resgatou da idolatria, resgatou de uma vida vã, ele sabia que aquele Deus tinha algo muito maior para ele. Através da fé em Deus, ele recebeu essa revelação. E nós, como servos de Deus, através da fé, nós podemos ver que em breve nós estaremos com o Senhor na eternidade. Então ele coloca que Abraão ele não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé. O povo de Gálatas, embora tivesse iniciado a sua caminhada pela fé, agora alguém no meio deles mistificou o evangelho, fascinou, enfeitiçou-os, e eles começaram a buscar as coisas do judaísmo, a voltar atrás. E Paulo vem dizer para eles que aqueles que estão vivendo pela fé, eles são benditos. Porque Deus, antes ainda de estabelecer uma nação, que seria a sua nação eleita, aqui na terra, os judeus, os hebreus, antes disso, a promessa de Deus de essa fé abranger todas as nações já estava presente na vida de Abraão. Quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção de Deus, já logo no início, quando Deus se revela a Abraão, a bênção de Deus já não era apenas para os hebreus, mas também era para todas as nações. E nós nos incluímos nessas nações e somos benditos na fé no Senhor Jesus. Aqueles que vivem pela fé, eles são benditos. Mas aqueles que se retiram da fé, a palavra nos fala que eles se colocam debaixo de uma maldição. Aqueles que querem viver a lei, as obras da lei, eles se colocam debaixo da maldição. Paulo vai dizer que todo aquele, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. A palavra nos fala que ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Então todos eram malditos. Todos estavam debaixo de uma maldição, porque era impossível ao homem cumprir toda a lei. Mais de 800 leis para que o homem seguisse. O único homem que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo, o homem. Ele foi perfeito em todas as coisas. Mas os homens estavam debaixo de uma maldição. E o Senhor Jesus vem para ser crucificado, para ser o sacrifício para nos tirar dessa maldição e nos trazer para a sua maravilhosa graça, nos trazer para sermos benditos diante de Deus e vivermos pela fé. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 38, vai dizer que o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, Deus não tem nele prazer.
mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós permanecemos para recebermos a bênção eterna de Deus. Que nós possamos permanecer nesse caminho, irmãos, esse caminho de fé no Senhor Jesus, e que nossa oração seja que o Espírito Santo de Deus nos guie sempre, e que essa fé seja fortalecida dia após dia no nosso coração, para que possamos ser benditos e não malditos. Porque aí está a grande diferença. Quando nós passarmos diante do tribunal de Cristo, e todos os homens haverão de passar, nós seremos benditos ou malditos? Nós esperamos receber de Deus a palavra maravilhosa, ou do Senhor Jesus, diante desse tribunal: vinde benditos de meu Pai. Essa é a sentença que nós haveremos de receber, ou a absolvição que nós haveremos de receber: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, nós fomos incluídos nesse plano de salvação. E as moradas eternas estão preparadas para nós, que vivemos de fé em fé. Nós caminhamos de fé em fé, e não nos retiramos desta fé, para nos colocarmos novamente debaixo da maldição. De lá o Senhor já nos resgatou, de uma vida vã, de uma vida de idolatria, de uma vida de escravidão, do pecado. O Senhor Jesus nos tirou de lá e nos levou para a sua maravilhosa graça e nos ofereceu grande salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que nós retenhamos essa fé no nosso coração e clamemos a Deus: Senhor, nos ajuda na incredulidade. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Que nós, algum dia, venhamos receber do Senhor Jesus a palavra: nunca vi uma fé tão grande. Nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Eu vi uma fé de tal forma. Meus irmãos, que nossa fé possa ser um exemplo para os homens que vivem debaixo da lei, ou os homens que vivem debaixo da escravidão do pecado. Que nós tenhamos fé no Senhor Jesus e que caminhemos por essa fé, até aquele grande dia onde nós alcançaremos aquilo que está preparado para nós, desde a fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor, e que o Senhor nos mantenha nesse caminho, guiados pelo seu Espírito Santo, e Deus nos abençoe.